Golden State Warriors 123-114 para cima do Utah Jazz, um jogo que o Warriors transformou em uma vitória relativamente fácil na reta final, mas que por boa parte da partida era uma margem curta, em vários momentos o Utah inclusive à frente, mas no último quarto o Warriors desgarrou e conseguiu transformar em uma vitória relativamente fácil. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, para quem simpatiza com o Warriors, quem gosta do Stephen Curry, eu separei uma camisa personalizada do Stephen Curry, que tem a comemoração típica dele, o Night Night. Deixei o link aí nos comentários, caso você tenha interesse. Tá bom? Eu indico que quem goste do Stephen Curry dê uma olhada, pelo menos. Tá bom? Eu já queria destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 42 NBA Club e o 21 NBA Club. Nesse daqui eu tô trazendo a vitória do Warriors contra o Utah e no outro eu trouxe a vitória do Dallas contra o Houston Rockets, caso alguém queira conferir também. Tá bom? O maior destaque do Warriors nessa vitória, Stephen Curry, em 34 minutos, 31 pontos, além de 5 assistências, matando 6 bolas triplas. Grande jogo do Curry. O ápice do jogo foi a reta final do terceiro quarto, onde o Gui Santos ali ele conseguiu contribuir bastante. O melhor momento dele no jogo foi nessa fase final do terceiro quarto. No momento difícil do jogo foi onde o Gui conseguiu aparecer e triangular boas jogadas com o Curry. Só o Gui Santos, por exemplo, eu lembro de duas assistências. O Gui, daqui a pouco eu vou chegar nos bancários, ele deu duas assistências no jogo. As duas foi justamente para o Curry. Então, nessa reta final do terceiro quarto, onde o jogo mais pegou fogo, foi onde o Gui conseguiu ajudar o Curry e foi onde o Curry foi decisivo para o Warriors conseguir ficar à frente do placar e aí no último quarto desgarrou e conseguiu transformar em uma vitória fácil na reta final. Enfim, grande jogo do Curry, que foi o maior destaque do Warriors. Eu já quero destacar o seguinte, eu acho que foi ontem, inclusive, ontem ou antes de ontem, acho que foi ontem, que o Warriors foi esmagado, atropelado, completamente triturado pelo Oklahoma City Thunder. E é isso que. Olha isso, cara. Naquele jogo, Draymond Green não jogou, Jimmy Butler não jogou, Curry não jogou, nem o DeAnthony Melton jogou. Foi só a rapaziada, só os caras de rotação, tanto é que o Gui Santos foi inclusive titular. Aí hoje, de um dia pro outro, todo mundo voltou. Voltou o Curry, voltou o Draymond Green, voltou o Jimmy Butler, voltou o DeAnthony Melton. Do nada, todo mundo voltou de lesão. Incrível, né? De um dia pro outro, todo mundo tá machucado contra o KC. Vira 24 horas, nossa, todo mundo voltou ao normal. Que incrível, né? É que nem eu falei no vídeo contra o OKC. O Warriors tem consciência que não tem capacidade de vencer do OKC. Mesmo se jogar com o máximo possível, o Warriors tem uma limitação de não conseguir vencer do OKC. Então rifou aquele jogo. Sabia que ia perder, tacou só os caras de rotação e não só perdeu como foi atropelado. Aí aqui em um jogo que o Warriors tem mais chance contra o Utah, aí joga a Vera para ganhar a partida. Eu diria que olhando para a situação atual e para esse time atual do Warriors, eu não vou nem falar que tá errado, porque de fato não teria condição de bater de frente com o OKC. Só que para chegar ao ponto de você saber antes mesmo do jogo acontecer que você não tem capacidade de vencer do OKC, é porque em algum momento algum processo do Warriors foi mal feito. Porque se antes do jogo começar você já sabe que você não tem capacidade de vencer do adversário, é algo a se repensar. E contra o OKC foi isso que aconteceu. Não à toa de um dia para o outro voltou todo mundo. Né? Enfim, grande jogo do Curry. Depois, tanto o Quentin Post quanto o Jimmy Butler fizeram 15 pontos. O Quentin Post em 22 minutos fez 15 pontos além de 5 rebotes, matou 3 bolas triplas. O Quentin Post, ao longo de toda a NBA, é um dos pivôs que tem melhor arremesso de 3 pontos, tá? Só que de toda a NBA também, ele é um dos pivôs de menos imposição. Então o cara não passa de 5 rebotes, cara. E é a mesma coisa, mesmo quando vence, quando perde fica mais claro ainda, mas mesmo vencendo, eu vou repetir a mesma coisa. Se o Warriors quiser brigar por coisas grandes, precisa urgentemente de um pivô bom. Não dá para ser competitivo com Kentin Post e Trace Jackson Davis. Enfim, mas o Kentin Post fez um bom jogo. Nesse quesito ofensivo, né? Na bola tripla. Já o Jimmy Butler, que também fez 15 pontos, além disso, ele deu 7 assistências. Mas, para a importância que ele tem para o Warriors, né, pelo alto salário que ele tem, 15 pontos é pouco, né? Enfim, desses 15 pontos, 6 de lance livre, né? Eu já venho falando aqui em quase todos os jogos do Warriors que o Jimmy Butler joga, praticamente metade dos pontos dele é tudo de lance livre, cara. Sinceramente,
Minha opinião, não vale o alto salário que o Warriors paga pra ele, tá bom? Essa é a minha opinião. É bom jogador, mas é um cara indo pra reta final de carreira e é um cara que eu acho que não traz o retorno suficiente pelo investimento que é feito nele, né? É a minha opinião, pelo menos. Enfim. Depois, tanto o Moses Moody quanto o Draymond Green também ficaram empatados em 8 pontos. O Moses Moody fez 8 pontos com 3 de 8 nos arremessos, não é um aproveitamento bom. E o Draymond Green em 12 minutos fez 8 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. E por que ele jogou só 12 minutos? Porque ele conseguiu ser expulso. Cara, o Draymond Green, um marmanjo de quase 40 anos, não consegue ter um mental forte, cara. Todo jogo ele sai de si, todo jogo ele reclama pra caramba, independente de estar certo ou não. Pelo amor de Deus, até hoje o cara não consegue se controlar e é expulso toda hora. Tá de sacanagem. O cara não tem cabeça, pô. E tem quase 40 anos na cara e não tem cabeça. Tá de sacanagem. Independente de ajudar o time, ele vem recentemente tendo um jogo ou outro interessante, inclusive, contribuindo com assistências e rebotes. Pontos não é muito a dele, mas assistências e rebotes ele vem contribuindo, que é o que se espera dele. Só que o cara não tem cabeça, putz, já passou da hora do Warriors pensar em trocar o Draymond Green. É muito problema. Esses dias eu trouxe a análise do Memphis, acho que foi na derrota pro Lakers, se eu não me engano. Que eu falei que o Jamoran não vale a pena ter no seu plantel, por mais que ele seja muito bom, pelos problemas que vêm além da habilidade dele, né? Então, problema envolvendo vidinho de arminha, em problema envolvendo muita reclamação, muita lesão. O Draymond Green é problema disciplinar, o cara não tem cabeça. Então, independente de contribuir em alguns fatores, o pacote no geral, Draymond Green não vale a pena. Hoje em dia, pelo menos, não. Não sei quem vai querer ter o Draymond Green hoje em dia, né? Mas seria interessante o Warriors optar por buscar negociar ele. Nem que seja para trocar por 2, 3 caras de rotação, mas pelo menos você se livra de um alto salário e traz juventude para o time. O Draymond Green hoje em dia mais atrapalha do que ajuda. Tanto é que com o Draymond Green em quadra, o Warriors estava perdendo. Foi ele sair que o Warriors começou a ganhar. E não é a primeira vez que isso aconteceu na temporada. Indo para os bancários foram fundamentais, tá? Os bancários do Warriors fizeram 46 pontos no total. O maior pontuador deles, DeAnthony Melton. Fez 13 pontos, além de 7 rebotes, contribuiu bastante vindo do banco. O Gary Payton com 10 pontos, além de 8 rebotes. É um cara importante para esse time, o Luvinha, né? O Tracy Jackson Davis com 9 pontos, além de 6 rebotes. O Will Richard contribuiu com 8 pontos. E o Podziemski com 6 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Na pontuação nem foi tão bem, mas com rebotes e principalmente assistências, o Podzinski ajudou demais. Já o brasileiro Gui Santos, em 8 minutos, ficou zerado, pegou um rebote e deu 2 assistências. Mas ele contribuiu nessa fase decisiva do terceiro quarto, que era onde o Warriors passou à frente para depois conseguir criar uma margem maior. O Gui foi importante nessa parte mais importante do jogo. Que nem eu falei, as 2 assistências dele para 2 bolas triplas do Curry, né? Enfim. No geral, é um Warriors que, mesmo vencendo, não é mil maravilhas, tem muita coisa a se repensar, que nem eu falei. O Draymond Green não vale mais a pena ter no elenco pelo tanto de problema. O Jimmy Butler, pelo alto salário, não entrega o que se espera. Precisa de um pivô urgentemente. Então, metade desse time titular tem que mudar, né? Os bancários, o Warriors tem excelentes bancários, cara. Caras para rotação, tem excelentes peças aqui. Agora é o time titular que não é o suficiente mesmo. Enfim. Tanto é que os titulares do Warriors fizeram 77 pontos, os titulares do Utah Jazz 84 pontos. Se não fosse os bancários, o Warriors perderia. Os bancários, eu não tenho essa estatística, mas eu já comentei aqui no canal. É, Se for buscar as estatísticas, provavelmente o Warriors está entre as equipes que tem maior média de pontos dentre os bancários. Quase todo jogo contribui com 35, 40, 50 pontos. É mérito dos bancários, mas também é um demérito dos titulares que não conseguem ter uma regularidade grande. O único titular que dá para confiar nesse time do Warriors é o Curry. Único. Nem no Jimmy Butler dá para confiar em pontuação. Enfim, talvez em playoffs, se chegar em playoffs, o Jimmy Butler possa ser importante, mas em temporada regular, nada demais. A tendência é que o Warriors pegue play-in, mas vai que pega playoffs, mas eu acho difícil. Provavelmente o Warriors vai pegar play-in. Essa é a grande tendência.
O Warriors está com 19 vitórias e 17 derrotas. O sexto colocado, que é a última vaga de playoffs, é o Minnesota com 22 vitórias e 13 derrotas. Acho difícil o Minnesota começar a perder tanto e o Warriors conseguir atingir um nível de regularidade que não parece que vai acontecer. E aí, olhando para daqui a pouco não pegar nem play-in, o primeiro time fora de vaga de play-in é o Dallas com 13 vitórias e 23 derrotas. Aí também o Dallas tem que correr muito atrás. E também é um time que ainda oscila bastante, por mais que eu goste bastante do Dallas. Então eu acho que a tendência é que o Warriors pegue play-in mesmo, mas dificilmente vai brigar por título. Dificilmente. Só se o Curry fizer uma reta final absurda, o Jimmy Butler incorporar aquele playoff Jimmy, que toda hora cresce em playoffs, principalmente pelo que fez no Miami Heat, né? O Draymond Green colocar a cabeça no lugar e os bancários continuarem contribuindo tanto. Esses são os fatores para daqui a pouco o Warriors conseguir ser competitivo na fase mata-mata da NBA. Indo pro lado do Utah Jazz, o maior pontuador, Lauri Markkanen, em 40 minutos ele fez 35 pontos, 15 de 27 nos arremessos, deve dar o que, uns 55% de aproveitamento, mais ou menos. Depois foi o Keontae George com 22 pontos, além de 9 assistências, quase um duplo-duplo, né? Passou dos 20 e quase deu 10 assistências, é uma baita temporada do Keontae George, por sinal. Depois o Census Bowl com 12 pontos, o Mihailiuk com 10 pontos, o Kevin Love, aquele mesmo, começou como titular, fez 5 pontos, além de 10 rebotes e 5 assistências. E ainda para os bancários é a diferença, os bancários fizeram 30 pontos, né? Os bancários do Warriors contribuíram mais, né? Destaques aqui dos bancários, o Walter Clayton fez 8 pontos, ele veio bem do banco, matou 2 bolas triplas. O Filipowski com 7 pontos, o Cody Williams fez 6 pontos. O Isaiah Collier veio muito bem do banco, com 8 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. E o Hendricks com 1 pontinho também. No geral, do lado do Utah, o Markkanen é um grande jogador. O Keontae George, para mim, é o principal jogador de Utah na temporada. O Markkanen já desfalcou em alguns jogos e o Keontae George sempre esteve à disposição e quase sempre foi muito bem. Passou dos 20 pontos, beirou 10 assistências. O Keontae George faz uma baita temporada. Muito time deveria ficar de olho nele, inclusive. Enfim, no geral é um Utah que ainda tem chance de brigar por play-in, ó. O Utah tá na 13ª colocação com 12 vitórias e 22 derrotas. O 10º colocado é o Memphis com 15 vitórias e 19 derrotas. Até pouco tempo atrás era o Portland Trail Blazers. Só que o Memphis começou a desandar, o Portland manteve o padrão bom que tá tendo na temporada, a ponto de passar. Só que o Clippers melhorou e é por isso que já tá na frente do Utah. O Dallas já faz um tempinho que melhorou também, tá nessa briga. Do Utah até o Portland Trail Blazers, eu acho que tem muita coisa em aberto. Do nono até o 13º, para essa nona e 10ª colocação em vaga de play-in. E se o Warriors não abrir o olho, duvido nada o Warriors ficar fora até de vaga de play-in. Porque é um Dallas, um Clippers, um próprio Utah que fazem temporadas que vêm evoluindo. O Clippers ontem tomou uma sacolada do Boston, onde o Jaylen Brown fez 50 pontos, absurdo, né? Mas o Clippers embalou um momento bom antes desse jogo. O Kawhi Leonard embalou o melhor momento dele nesses últimos tempos. Fez a maior pontuação da carreira dele esses dias atrás. Contra o Detroit, né? O Utah tá jogando direitinho. Deu trabalho nesse jogo, por exemplo. Se não fosse o Curry, o Utah venceria. O Dallas melhorou. O Anthony Davis está inteiro fisicamente. O Portland Trail Blazers faz boa temporada. O Memphis tem bons jogadores. Se o Warriors... É porque foi bem e venceu do Utah Jazz, né? Mas tem que ver essa sequência de temporada irregular, porque se continuar com tantos problemas como vem apresentando, não duvido nada assim, bananar, embalar uma sequência ruim e daqui a pouco não pegar nem vaga em play-in, né? Mas, de novo, mesmo pegando play-in, mesmo passando de play-in, chegando em playoffs, esse Warriors não vai ganhar nada, tá? Teria que ter uma combinação do Curry ser extremamente absurdo nos playoffs, ter um aproveitamento de bola tripla surreal, que ele pode fazer isso. O Jimmy Butler crescer demais nos playoffs, o Draymond Green ter cabeça e os bancários continuarem passando dos 40 e 50 pontos todo jogo. É o que eu enxergo para talvez o Warriors poder sonhar em chegar longe. Mas não tem cara de que vai acontecer isso. No geral, duas equipes em que, mesmo o Warriors estando na frente, eu acho que o torcedor do Utah Jazz está mais até satisfeito do que o torcedor do Warriors, né?
Porque o Utah faz uma temporada melhor em relação a temporadas anteriores, e o Warriors, a cada temporada que passa, mostra que está mais perdido. Né? São altos salários, jogadores que não entregam tudo que se espera. Até hoje o Draymond Green está nesse time, não tem um pivô decente. Então, venceu do Utah Jazz, mas não é um ponto de mudança. Simplesmente foi melhor nesse jogo. Tem o Curry, que é absurdo. E com isso, vitória do Golden State Warriors. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!